É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. O amor de Deus me alcançou mesmo estando tão longe. É sobre transformação. Meu nome é Roxana, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires. Sempre trabalhei em Buenos Aires. Depois de uns anos eu casei com um brasileiro. Viemos morar, passamos uns 4 anos em Buenos Aires, viemos morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ali começou a nossa vida de muito trabalho, muitas lutas, muitos problemas, e sempre buscando nos lugares errados, em outras denominações, em outras religiões e credos, né? E nunca dava certo. Muitas brigas matrimoniais, muitos conflitos, e até que chegou minha filha. Tenho uma filha de 22 anos, e mudamos para São Paulo. Em São Paulo continua a busca. Isto ocorreu quase 20 anos, né? E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. Com todos esses conflitos, chegou meu divórcio. E, assim, depois de 24 anos, nos divorciamos. Depois de 2 anos, conheci meu atual esposo, um adventista do 7º dia, que ele me deu os estudos. Começamos a conversar, mas a gente não queria nada de nada. Uma amiga dirigida por Deus nos apresentou, por assim dizer. E ele viúvo há 1 ano, e eu divorciada há pouco tempo também. Não queríamos nada, queríamos estar tranquilos. Mas Deus tinha seus planos. E então Deus olhou assim para mim, penso eu, né? E deve ter dito: chega de você estar com problemas, de tomar bebidas alcoólicas, de tomar café adoidada, de cair na noitada, de fazer tanta coisa que não podia fazer. Então Deus deu um basta na minha vida. E aí colocou Paulo Ribeiro na minha vida para ele me ensinar o que eu não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse, e ele me ensinou tudo. E aí eu descobri o Deus verdadeiro, o Deus que sirvo até hoje, e um Deus que dá chances, mesmo você estando na busca incansável, uma busca que te leva de um lado para outro. Fizemos todos os estudos, eu falava para ele: me dá outra lição. Fazíamos 3, 4 lições por dia. Mas foi assim, automaticamente, o Espírito Santo foi obrando. Meu esposo fala que eu sou uma raridade. Por quê? Porque foi assim, como que automático. Parecia que Deus estava tirando de mim as coisas e tirando as comidas imundas, mas eu fui assimilando de tal maneira, assim que em 20 de junho de 2015 eu baixei nas águas batismais, e aí eu senti o abraço de Jesus, literal. Tem gente que pensa que estou louca, mas não era o pastor, era Jesus. Eu vi ele me abraçando nas águas batismais. Então, busca Jesus, ao Deus verdadeiro que me salvou, me resgatou e que pode te resgatar. Então, é esse Deus que nós servimos, e esse Deus que está à porta e bate. Quem quer abrir, ele ceia contigo e você com ele. Olá, querido, que testemunho fantástico, né? Maravilhoso ver essas histórias de pessoas reais, histórias reais, que às vezes mostram pontos que essas pessoas tiveram dificuldade, momentos na vida que fracassaram. São histórias semelhantes à minha e à sua, mas a diferença é que em algum momento algumas pessoas permitem que Jesus entre na vida, entre no coração e as transforme. E eu espero que durante essa Semana Santa que nós estamos refletindo na palavra,
Jesus tenha entrado, tenha feito morada no seu coração. Olha só, hoje nós vamos para o nosso tema de número 6. Mas antes de nós entrarmos no tema, vou te pedir mais uma coisa e você já sabe. O que é? Ao final desse sermão, eu quero que você entre no link do questionário e responda para a gente as perguntas que ali estão. Elas são importantes para nós e em algum momento nós entraremos em contato com você. Tem um campo ali onde você deixa o seu telefone, certo? Em algum momento nós vamos entrar em contato com você para nós estudarmos mais a Palavra de Deus e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Bom, hoje o tema é o de número 6, como já falamos. Nós estamos chegando ao final da nossa semana, só faltam mais 2 dias, certo? E hoje o tema é as 3 cruzes. Sabe que quando nós olhamos para a cena, da crucificação de Jesus, ela é cheia de significado, e se nós olharmos de perto essa história, a gente pode encontrar várias lições para a nossa vida hoje. Naquele dia houve 3 cruzes, a de Cristo e a dos 2 ladrões. A resposta dos 2 ladrões ela ilustra perfeitamente as únicas respostas possíveis ao Messias enviado por Deus: crença ou descrença, aceitação ou rejeição, arrependimento ou impenitência. Em Lucas 23, 39 e 43, nós lemos assim: um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A vida, ela é cheia de escolha, queridos. Em um estudo de uma universidade, ela apontou que só em relação à alimentação nós fazemos cerca de 226 escolhas por dia. E diferentes fontes na internet concordam mais ou menos com um número assim relativo de decisões, de um total de decisões que nós fazemos por dia, pelo menos 35 mil. Mas qual a importância disso? São os sims e os nãos que você disse, os caminhos que você escolheu ou desprezou, que te trouxeram até aqui. Estamos satisfeitos com esse resultado? Talvez não, talvez sim. Porque nem sempre o que desejamos está alinhado com as decisões que nós tomamos. Tem coisa, por exemplo, que a gente quer, mas não prioriza, ou na hora da verdade não tem segurança para decidir. E para aumentar a nossa angústia, quanto maior o número de opções, mais frustrados ficamos com o resultado final. Quem diz isso é o psicólogo norte-americano Schwartz. Ele é o criador desse conceito também do livro chamado Paradoxo da Escolha. A vida nem sempre lhe dá a escolha de como morrer, mas você pode escolher como viver. Você e eu somos a soma total das escolhas que fazemos. A cena da morte de Jesus, ela é caracterizada por 3 cruzes. E nós podemos usar essa cena para ilustrar a realidade da salvação. Existem apenas 3 fatores importantes no processo da salvação. Existe o provedor, existe o receptor e existe o rejeitador. Há aquele que morreu pelo pecado, há aqueles que morreram para o pecado e existem aqueles que morreram no pecado. Existem também 3 cruzes, 3 opções. Existe a cruz da redenção, a da recepção e a cruz da rejeição. E essas 3 cruzes nos dão algumas lições de como podemos nos portar em relação à salvação oferecida pela cruz de Cristo. Agora nós veremos a primeira cruz é a cruz da rejeição. E essa cruz é a cruz de um dos ladrões. Ele morreu como viveu em seu pecado. E ele estava fisicamente perto de Cristo, mas muito distante espiritualmente. Jesus poderia ter salvado se ele tivesse reconhecido o que Deus estava fazendo em seu favor.
Em Lucas 23, 39, a Bíblia diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. Na fala desse ladrão também há ceticismo e descrença. Ele diz assim ao Senhor: você não é o Cristo. De igual forma, o diabo também tentou Jesus: se tu és o Filho de Deus, querendo gerar dúvida sobre a natureza e missão de Cristo. E vale lembrar também que a primeira tentação registrada na Bíblia sobre Eva era de Satanás, gerando engano ao dizer que se ela comesse do fruto proibido, ela não morreria, diferentemente do que Deus havia falado. O inimigo, ele está por detrás do ceticismo e da descrença. E nesse caso em particular, o que está sujeito ao ceticismo e à descrença é a salvação. E o inimigo de Deus, ele quer que as pessoas duvidem do amor de Deus e de sua palavra. Por consequência, ele está interessado na sua perdição. Por fim, nessa primeira lição sobre a cruz da rejeição, vemos que ao mau ladrão faltou humildade. Em vez de ele se humilhar e procurar misericórdia, ele zombou de Cristo. E a Bíblia declara, dizendo assim: o espírito orgulhoso precede a queda. E em Tiago 4 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Com essa cruz, nós também aprendemos que Jesus pode salvar o profano, o inapto, o imundo, mas não o indisposto. Aqui está uma prova de que Cristo não força a salvação de ninguém, ele apenas se torna disponível. A escolha é sempre nossa. Agora nós vamos para a segunda cruz, que é a cruz da recepção. Essa é a cruz do criminoso cuja vida foi curta, mas abençoada. Eu acho interessante que este ladrão também zombou de Jesus no começo, mas depois mudou seu coração e a sua mente. Em Marcos 15:32 nos diz que estes dois criminosos o ridicularizavam. Em Mateus 27:44 diz que ambos lançavam sobre eles os mesmos insultos. Mas apenas no Evangelho de Marcos acrescenta que esse criminoso, ele decidiu que não seria a sua resposta final. Ele se arrependeu, ele implorou por misericórdia e ele reconheceu o seu pecado e reconheceu que mereceu também a sua sentença. Veja no versículo 41, diz assim: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. O reconhecimento do pecado é o primeiro passo para a pessoa ser salva. Uma pessoa deve primeiro reconhecer que é pecadora. Se uma pessoa não se vê como pecadora, não há necessidade de ser salva. Por fim, este ladrão, o bom ladrão, percebeu que somente o Senhor Jesus Cristo poderia salvá-lo. Ele virou-se para a cruz central onde estava Jesus, a cruz da redenção, e proferiu estas palavras assim: Jesus, lembra-te de mim quando vier no seu reino. Ele veio a Jesus humildemente e admitiu também o seu pecado. E ele aceitou a sentença de morte e, chorando a Deus, ele clamava por misericórdia. A última cruz que nós veremos agora é a cruz da redenção. Essa é a cruz de Jesus. Ela está no centro. E um escritor disse certa vez o seguinte: na velha cruz acidentada, vemos o homem em seu pior, mas Deus em seu melhor. Essa cruz, ela representa o amor de Deus por nós. E note a resposta de Jesus ao ladrão na cruz da recepção. Diz assim: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A cruz de Jesus, ela foi uma cruz da redenção, perdão e também de reconciliação com Deus. A cruz de Jesus nos dá esperança e também segurança. A morte dele foi um sacrifício pelo pecado, um sacrifício para você e também para mim. Veja o que João diz em
no capítulo 10, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Concluindo, eu preciso te fazer essa pergunta. Está preparado? A cruz de Cristo, a cruz da redenção que nós vimos agora, é apenas Jesus, pois somente Ele poderia nos redimir do pecado. Então nos restam duas cruzes, a da rejeição e a da recepção. Em qual delas você está? Veja, uma rejeita a graça e a outra implora por ela. Em qual delas você está? Se você um dia aceitou a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, glória a Deus. Se não, hoje é o dia. Assim como o bom ladrão começou também zombando a Deus na cruz, mas depois se humilhou e reconheceu o Messias, você e eu hoje temos a chance de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Hoje o Espírito Santo está tocando em seu coração, amém? Aceite o sacrifício que Jesus fez por você. O sacrifício dele foi a maior prova de amor já conhecida neste planeta. E eu te pergunto, você rejeitará ou aceitará Jesus como seu Senhor e Salvador? Tomara que a sua decisão hoje, entre a cruz da rejeição e a cruz da recepção, seja ser também como este, que por mais errante que foi, na cruz da recepção, ele aceitou o sacrifício de Cristo e morreu salvo. Que Deus te abençoe e até amanhã. Um grande abraço. Ressuscitou e hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive.